Boa noite a todas e a todos. Esse é o nosso encontro de processo penal, Faculdade Nova Roma. O objetivo desse nosso encontro é ingressar no tema procedimentos no processo penal. Procedimentos no processo penal. Então, para isso, eu gostaria de convidar vocês a abrirem o Código de Processo Penal na parte que nos falará sobre os procedimentos. Os procedimentos em espécie, artigo 394. Espero que vocês localizem. E o artigo 394 é extremamente importante porque ele nos apresentará os três diferentes tipos de procedimentos comuns: procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário e procedimento comum sumaríssimo. Eu vou fazer a leitura do artigo 394 e eu espero que vocês já estejam aí com o código aberto ou mesmo no computador, possam trocar de uma tela para outra e acompanhar a leitura que eu farei. O procedimento será comum ou especial. Então, quando a gente fala de procedimento comum, são esses três tipos de procedimento: procedimento ordinário, procedimento comum sumário e procedimento comum sumaríssimo. Os procedimentos especiais são aqueles destinados ou a crimes especiais ou a agentes especiais. Por exemplo, os crimes relacionados à questão do tráfico de drogas, ou as drogas em geral, têm um procedimento especial em legislação penal extravagante. Os crimes praticados por funcionários públicos, o próprio Código de Processo Penal determina um procedimento especial para esse tipo de crime, sobretudo os crimes dolosos contra a vida, cujo procedimento é do tribunal do júri, e nós vamos aqui ter a oportunidade de estudar esse procedimento especial. Na verdade, depois dos três procedimentos ordinários que vamos ver, a nossa atenção se voltará para o procedimento especial do tribunal do júri. Então, o caput do artigo 394 nos diz que os procedimentos serão comuns ou especiais. O parágrafo 1º diz: o procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Agora, o inciso 1º do parágrafo 1º. Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Só pegando esse elemento aqui, a gente já pode entender como foi que o Código de Processo Penal pensou a divisão dos procedimentos comuns ordinário, sumário e sumaríssimo. Porque quanto mais grave for o crime, mais cuidadoso deve ser a análise do crime. Então, o que é que pensou o legislador? Que para as penas menores, um procedimento mais lento; para os crimes menores, como os crimes de menor potencial ofensivo, então um procedimento mais rápido, um procedimento mais simples. Então, se você quiser anotar aí, se você quiser anotar de modo sintético, você poderia dizer o seguinte: se o crime tiver pena máxima em abstrato superior a 4 anos, 4 anos para cima, igual ou superior a 4 anos, o procedimento será procedimento comum ordinário. Guardaram isso? Crimes cuja pena máxima em abstrato sejam iguais ou superiores a 4 anos. O procedimento é o comum ordinário. Agora, como? Não, é com a minha mãe. Desculpa. Tá bom. Beleza. Então, tudo bem. Agora, se o crime
tem pena menor que 4 anos e maior que 2, o procedimento é o procedimento comum sumário. Guardando, procedimento comum sumário, pena maior que 2 anos e menor que 4 anos. E se o crime tem pena em abstrato? Pena em abstrato, eu preciso que você entenda, é a pena que está fixada no tipo penal lá no Código. Se o crime tem pena maior, pena máxima em abstrato, igual ou inferior a 2 anos, eu vou dizer que é um crime de menor potencial ofensivo. Crime de menor potencial ofensivo terá, portanto, um procedimento, que é o procedimento comum sumaríssimo, que difere dos demais, e talvez entre os demais procedimentos e o sumaríssimo é que haja a maior diferença. Eu vou dedicar uma aula inteira para discutir com vocês o procedimento comum sumaríssimo. Hoje, nós vamos falar sobre o procedimento comum ordinário e sumário, quais as diferenças entre eles. Então, já compreendemos esse primeiro ponto. O primeiro ponto é que o procedimento comum ordinário para crimes com pena máxima igual ou superior a 4 anos, procedimento comum sumário, penas inferiores a 4 e superiores a 2, crimes com penas máximas em abstrato igual ou inferiores a 2 anos, procedimento comum sumaríssimo. Beleza. Então, vamos continuar a leitura aqui do nosso código. Então, o inciso 2º vai falar sobre isso, o inciso 3º vai falar sobre isso. Então, vamos ao parágrafo 2º. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário neste código ou de lei especial. Significa que, para que tenhamos uma norma, né, para regular um procedimento, então terá que ter uma lei especial. Se não tem lei especial definindo qual é o procedimento será comum. Muito bem, eu estou com a iluminação aqui para a leitura do código ali. Alguém poderia continuar a leitura, abrir o microfone a partir do parágrafo 3º? Alguém pode aí ajudar abrindo o microfone e lendo a partir do parágrafo 3º? Artigo 394, parágrafo 3º. Algum voluntário? Caso contrário, eu vou abrir aqui o código numa tela aqui maior. 394, parágrafo 394, parágrafo 3º. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 a 497 deste Código. Exatamente, aquilo que eu havia dito a vocês. O procedimento do Tribunal do Júri tem um aspecto todo próprio dele, né? Procedimento do Tribunal do Júri. A gente vai estudar com cuidado o procedimento do Tribunal do Júri. Continue, querida. Parágrafo 4º. As disposições dos artigos 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Então, está dizendo que tudo isso que nós estamos estudando agora, que vamos estudar hoje, aplica-se a todos os procedimentos, tanto o ordinário quanto o sumário. Continua. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. Ok? Então, o procedimento ordinário é o mais importante de todos, é esse que nós vamos estar olhando com especial cuidado. Muito bem, vamos lá. Agora, a gente vai entender o seguinte, vai para o 394A. 394A. Os processos que apurem a prática de um crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Então, apenas esse detalhe que estabelece que os crimes hediondos, como são os crimes mais graves da legislação brasileira, terão prioridade para evitar que incida a prescrição no crime, né? Então, vamos continuar. Agora que a gente tem que dar uma paradinha
para entender esse artigo 395. O artigo 395 demandará uma atenção nossa. Lê aí mesmo. 395. Artigo 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: inciso 1, for manifestadamente inepta. Então, veja só, vamos prestar atenção, pessoal. Denúncia e queixa são as petições iniciais da ação penal. Então, para que a ação penal seja iniciada, seja promovida uma ação penal, é necessário que o autor da ação, que é o Ministério Público, se é crime de ação penal pública, ou o ofendido, se é crime de ação penal privada, se manifestem, por causa do princípio da inércia do Poder Judiciário. O Poder Judiciário só se manifesta quando provocado, quando há uma demanda para que ele se manifeste. Então, sendo assim, é preciso que o Ministério Público ofereça denúncia ou que o ofendido, se é o crime de ação penal privada, ofereça queixa-crime. E aí o Código já vai nos dizer em que casos o juiz deverá rejeitar, quando é que o juiz deve rejeitar a inicial, seja a denúncia ou seja a queixa-crime. Então, a primeira informação que tivemos é que ele deverá rejeitar a denúncia ou queixa-crime quando esta for manifestamente inepta. O que é a inépcia da inicial? A inépcia da inicial é quando ela não nos deu as informações básicas, as informações fundamentais. Que informações seriam essas, Martor? Não nos contou claramente qual foi o fato, não qualificou expressamente quem são as partes nessa ação penal, não apresentou o pedido. Qual é o teu pedido? Então, não pediu a condenação. Se a inicial, se a denúncia ou a queixa-crime é inepta, de pronto o juiz deve rejeitá-la. Vamos continuar para aprender mais sobre isso. Inciso 2. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Então, aqui são duas coisas diferentes. Faltar pressuposto processual. O que é pressuposto processual? Dois aspectos dos pressupostos processuais. O primeiro aspecto é que o juiz seja competente. Então, para que seja possível a propositura da ação penal, deve ter sido encaminhada a denúncia ou a queixa-crime ao juízo competente. Em segundo lugar, que a pessoa que ofereceu denúncia ou queixa-crime tenha capacidade postulatória, ou seja, não apenas o Ministério Público é, de fato, um promotor de justiça, aquele que assina a queixa-crime, é assinado por um advogado, e a pessoa que é representada tem a capacidade processual, ou seja maior de 18 anos. Esses são pressupostos processuais. A competência do juiz, a quem se destina a petição inicial, a capacidade processual de quem é representado e a capacidade postulatória de quem o representa. Esses são elementos mínimos para que a ação penal seja promovida. Aqui a gente tem a figura dos pressupostos processuais. Querem anotar aí o que são pressupostos processuais? Competência, capacidade processual e capacidade postulatória. Competência, capacidade processual, que é ser maior de 18 anos e tal, e capacidade postulatória, ser advogado. Quem está assinando em nome daquele a queixa-crime é um advogado que tem capacidade postulatória. Então, para que ele receba, esses são os pressupostos processuais. Agora, o mesmo inciso fala de condição para o exercício da ação. E aí isso nos leva ao tema da condição da ação. Quais são as condições para a propositura da ação? Interesse de agir é o primeiro elemento da condição da ação, interesse de agir, ou seja, a pessoa que está ali tem capacidade processual, tem capacidade postulatória, mas ela tem interesse, ela foi a vítima do processo, ou seja, esse elemento, por exemplo, interesse aqui tem um sentido técnico, não é interesse no sentido vulgar. O que é interesse no sentido técnico? Interesse é a possibilidade de ser beneficiado ou prejudicado pela decisão judicial. Esse é o conceito de interesse. Então, por mais que eu goste da minha vizinha,
Eu não tenho interesse de agir porque numa situação que diga respeito a ela, porque eu não a represento, não é? Ela não está vinculada a mim. Então, interesse de agir é a primeira das condições da ação. Então, em segundo lugar, legitimidade da parte, Ministério Público e ofendido, a parte legitimada. E, em terceiro lugar, a condição de procedibilidade. O Ministério Público, quando ele vai propor uma ação, ele tem que ter, às vezes, se o crime é de ação penal pública condicionada, ele precisa da representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça. Essas são as condições da ação. Continua a leitura, querida. O inciso segundo fala faltar pressuposto processual, faltar condição do exercício da ação. Qual é o terceiro inciso? Inciso terceiro, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Anota aí, por favor, o que é justa causa. Justa causa é prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. Justa causa se subdivide em prova da materialidade do fato, ou seja, eu tenho certeza que o fato criminoso aconteceu, prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. Muito bem, vamos continuar a leitura. Alguém quer continuar? Artigo 396. Alguém mais quer? Não. Continua? Então vai, querida, vai com gosto. Okay. Vamos continuar com você até o final. Bora, te anima aí. Eita. Artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, aí tem o parágrafo único. Certo, lê aí. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Então, nós fomos apresentados por esse artigo, o artigo 396, a dois institutos importantíssimos para a gente nessa noite. Dois institutos importantíssimos. O primeiro é citação do réu. Se o juiz recebeu a denúncia ou a queixa-crime, então o autor propôs a denúncia ou queixa-crime. O juiz poderia rejeitar. Se o juiz rejeita a denúncia ou queixa-crime, caberá recurso de sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 1º, se o rito é comum ordinário ou sumário. Se for o rito sumaríssimo, o recurso cabível é apelação, com fundamento no artigo 82 da Lei 9099/95. Não esquentem com isso, porque eu darei 3 aulas sobre recursos. A gente não chegou lá ainda, estou apenas apontando. Então, se ele rejeitou, caberia recurso. Se ele aceitou a denúncia ou queixa-crime, não cabe recurso. O que é que ele deve fazer, então, se ele aceitou a denúncia ou queixa-crime? Ele deve citar o réu para ver se processar. Você quer anotar aí o conceito de citação? Claro que você conhece o conceito de citação, mas nunca é demais a gente poder lembrar. Citação é o ato pelo qual o magistrado informa e convoca o réu para ver se processar. Informa, por um lado, que há uma ação penal tramitando contra ele e o convida a se manifestar nos autos do processo. Aí a gente vai ter que estudar agora os 3 tipos de citação admitidos no processo penal. Quais são os 3? Já entendemos o que é citação? Está claro o que é citação ou há dúvidas? Alguém sabe a diferença entre citação e intimação, por exemplo? Creio que citação se dá no início do processo. Intimação já houveram atos no processo, então já chama intimação, é mais ou menos isso, não? Não, na verdade, a intimação é um chamamento genérico através do qual não apenas o magistrado, mas qualquer autoridade convoca alguém para comparecer diante dele. Então, delegados de polícia intimam, o pessoal da Receita Federal, os auditores da Receita Federal intimam. Então, intimação é um ato através do qual qualquer autoridade pública convoca alguém
para comparecer à sua presença. Isso é intimação. Citação não. Citação é o ato pelo qual um magistrado informa o réu que tramita contra ele a ação, pode ser penal, pode ser civil, pode ser trabalhista, e dá-lhe a oportunidade de, ciente da ação que tramita contra ele, manifestar-se em sua defesa. Isso é citação. Agora, há 3 tipos de citação diferentes admitidos no processo penal. O primeiro tipo de citação vai ser chamada de citação pessoal. A gente sabe onde o cara mora e sabe onde ele está. Então, a gente sabe que ele mora ali, então, beleza, citação pessoal. A segunda forma de citação é quando a gente não sabe onde ele está. Não tem a menor ideia de onde ele, qual é o paradeiro dele. Citação por edital. A citação por edital é feita quando o magistrado não tem ideia do paradeiro do réu. Agora, existe um terceiro tipo de citação, que é a citação por hora certa. A citação por hora certa é quando a gente sabe onde ele mora, mas ele está se ocultando para não receber a citação. Algumas pessoas dizem, não vou receber essa citação, não quero. E o oficial de justiça vai um dia, vai 2 dias, e sabe que ele mora ali, mas ele nunca está em casa. Aí o oficial de justiça dirá, tudo bem, já vim 2 vezes, não o encontrei. Amanhã, se for um dia útil, às 16 horas, eu vou vir aqui, que ele esteja para receber a citação. Se ele não estiver, eu vou entregar a citação a qualquer pessoa que esteja em casa, e se não tiver ninguém em casa, porta fechada, ele entrega a um vizinho, e o cara está citado. O cara está citado. Então, citação pessoal, citação por edital e citação por hora certa. Detalhe, pessoal, a citação por hora certa está prevista no Código de Processo Penal, mas ela é regulada pelo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil é que informa que são necessárias 2 vezes que o oficial de justiça vá lá e para que essa citação seja válida. Tudo sobre citação, meus amigos, está aqui no CPP a partir do artigo 351. Tudo que eu estou falando sobre citação está aqui a partir do artigo 351 até o artigo 369. Deixa eu falar um pouco sobre citação pessoal. Porque a citação pessoal, ela se subdivide em 4 elementos de citação. Citação por mandado. Citação por mandado. Mandado de citação. É se o réu está na comarca. Se o réu está na comarca, citação por mandado de citação. O oficial de justiça vai lá e cita. Se o réu está no Brasil, mas fora da comarca, citação por carta precatória. Carta precatória é quando o magistrado se dirige a uma outra comarca pedindo que o magistrado de lá oficie para que o réu se faça citar. A citação é por carta precatória. Carta precatória significa o réu está no Brasil, mas em outra comarca. Em terceiro lugar, carta rogatória. A carta rogatória é quando o indivíduo está fora do território nacional. A gente sabe que ele está lá, mas aí o juiz vai se manifestar e haverá todo um trâmite que a carta rogatória chegue ao indivíduo lá no outro país. E o 4º tipo de citação é a citação por ordem. Ordem de citação acontece com os indivíduos que têm fórum por prerrogativa de função. Por exemplo, o governador do estado, nos crimes comuns, responde perante o STJ. O STJ fica em Brasília. Então, se ele tem um crime comum, foi denunciado ao STJ, o STJ recebeu a denúncia contra o governador do estado de Pernambuco, que mora em Recife. Então, o STJ não vai fazer carta rogatória, carta precatória. O STJ tem autoridade sobre o TJ de Pernambuco. Então, há uma ordem de citação que vem do STJ e deve ser cumprida pelo TJPE, citando o governador para se ver processar lá no STJ. Pergunto aos senhores, dúvidas até aqui sobre as 3 formas de citação e os 4 tipos de citação por mandado? Não. Dúvidas? Não. Tudo certo. Parece muito com o do processo civil também, né? Não tem muitas diferenças assim. Né? Que maravilha. Que maravilha. E alguém tem dúvida, não? Tá tudo certo? Podemos continuar? Depois, eu não
ocupando tempo para a gente não ter que ler todos os artigos que falam sobre citação. Mas nada, só 3 informações para terminar esse capítulo sobre citações. 3 informações para terminar os capítulos sobre citação. A primeira é a seguinte: se o réu está preso, a citação será necessariamente pessoal. Porque, olhe bem, minha amiga Jennifer, pode ser, hoje é sexta-feira, quarentena, pode ser que você não saiba onde esteja seu marido, seu namorado, seu noivo, mas o juiz sabe onde o réu preso está. Então, se o réu está preso, não vão fazer citação por edital. A citação tem que ser pessoal. O oficial de justiça tem que ir lá na cadeia e entregar pessoalmente ao réu, tá certo? Agora, se o réu é militar, o Código é de 1941, previu que a gente não entrasse, o oficial de justiça não entrasse no quartel para citar o militar lá dentro. Então, o que o Código previu? Que o oficial de justiça vai até o quartel, entrega a citação ao chefe imediato do réu, entrega a citação a ele e esse chefe vai fazer a citação e trazê-la, devolvê-la. Agora, se é funcionário público, o respeito é menor. Então, basta oficiar ao chefe da repartição o dia e a hora que deverá comparecer o funcionário público. Mas a citação é por mandado, ele recebe pessoalmente do mesmo jeito. Beleza? As 3 coisas, 3 informações: réu preso, citação pessoal necessariamente. Se o réu é militar, entrega ao chefe imediato o comando, e aí esse comando é que vai fazer a citação. Se ele é funcionário público, há necessidade de informar, de notificar, é a expressão que o Código utiliza, notificar ao chefe hierárquico o dia e a hora da citação. Beleza? Podemos continuar? Agora vamos falar da resposta à acusação. E alguém colocou aí, eu ainda não aprendi a identificar quem está falando ainda, mas a gente vai. Que há muitas semelhanças entre o Código Civil e o Código de Processo Civil. Aqui mais uma semelhança. Quando o indivíduo é citado, ele tem que trazer a sua resposta. No processo civil, isso é chamado de contestação. No processo penal, é a mesma coisa, o nome é resposta à acusação. Resposta à acusação. E o prazo para a resposta à acusação é de 10 dias. Quem sabe e poderia explicar para a gente como é que no processo penal? Quem pode me ajudar? Como é que a gente faria a conta do prazo no processo penal? 10 dias. Acredito que ao final do minuto, né? Como? Tem alguém aí com o microfone Alguém tem aberto? que colocar no mudo aí. Tem alguém aí com o microfone aberto e animado lá, e a criançada é assim. Aula na casa da gente é assim, né? Muito bem. Quem pode me ajudar me falando sobre como é que funciona a citação? A citação não. A contagem de prazo para a resposta à acusação. O texto diz que é 10 dias, mas começa a contar quando? Alguém No sabe? dia da apresentação? Não? Não. Anota aí como é que conta prazo no processo penal e você aprende agora. Isso vai valer para todos os prazos no processo penal. A primeira coisa que você tem que anotar é que o prazo é contado em dias corridos, não em dias úteis. Dias corridos. É porque dias úteis é para o pessoal de processo civil, né? Que é mais fraquinho, mais processo penal, negócio. Então, dias corridos. A primeira informação é que o prazo é contado em dias corridos. A segunda informação é que o prazo começa a correr no primeiro dia útil subsequente à citação ou intimação. O prazo começa a correr no primeiro dia útil subsequente à citação ou intimação. Dia útil seguinte. Por exemplo, veja bem agora. Se você recebesse a citação hoje, o prazo começaria a correr quando?
Amanhã. Amanhã não. Segunda. Segunda, exatamente. Porque amanhã não é dia útil. Amanhã não é dia útil. Então, se você tivesse recebido a citação hoje, o prazo começa a correr no primeiro dia útil subsequente à citação ou intimação. Então, se a intimação ou citação ocorreu na sexta-feira, o prazo só começa a contar na segunda. Beleza. Mas se a citação ou intimação aconteceu na quinta, o prazo começa a contar na sexta e vai sexta, sábado, domingo, pronto. Aí é corrido, o prazo é corrido. Então, entra final de semana também na contagem do prazo. Terceira informação que eu queria que você anotasse. A primeira informação foi conta-se em dias corridos. A segunda informação foi que a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil subsequente à citação ou intimação. A terceira informação é a seguinte: se o último dia do prazo cair num final de semana ou feriado, prorroga-se o prazo para o primeiro dia útil subsequente. Prorroga-se o prazo para o primeiro dia útil subsequente. Deu para entender? Deu para entender? Deu. Sim, é só lembrar que o primeiro dia e o último dia de contagem não pode ser em dia feriado ou final de semana, né? Exatamente. Só que eu quero passar uma atividade para vocês agora. A atividade é a seguinte: abra o calendário no seu computador, abra o calendário e localize o dia de hoje. O dia de hoje é o dia 27 de março. Dia 27 de março. E você foi citado hoje. Eu quero saber quando é o último dia para entregar a resposta à acusação. Vamos fazer as contas aí? Então, começa na segunda, né? Dia 30. Começa na segunda, dia 30, né? Exatamente. E quando é o último dia? Quando é o último dia para entregar a resposta à acusação? Dia 8, na quarta-feira. Dia 8, quarta-feira. Exatamente. Dia 8, quarta-feira. Se tivesse caído no dia 10, se o último dia fosse dia 10 e dia 10 é feriado, então tinha que pular para o dia 13. Estão vendo que dia 10 é feriado, dia da Paixão de Cristo? Então, é isso que a gente tem que estar atento para contar. Muito bem. Então, as 3 regras da contagem de prazo prazo é contado em dias corridos, começa a contar no primeiro dia útil subsequente ao dia da intimação e termina então, no dia que terminar, se for feriado ou final de semana, prorroga-se o prazo para o primeiro dia útil subsequente. Entendemos aí, pessoal? Uhum. Alguma dúvida, não? Não. Então vamos para o 396. Agora, peraí. Eu tenho uma informação fundamental. Quero que anotem essa informação. Essa informação é muito importante. Essa informação é sobre citação por edital. Citação por edital. Quando é que uma pessoa é citada por edital? Quem vai me ajudar? Quando não sabe o paradeiro? Quando a gente não sabe o paradeiro dele. E aí a citação é por edital. No edital vai se estabelecer um prazo de 15 dias para que a pessoa compareça em juízo. Foi publicado no jornal ou foi fixado na porta do fórum, em lugar visível. 15 dias para que ele compareça em juízo. Se ele não comparecer em 15 dias, anota aí. Se ele não comparecer em 15 dias, o juiz suspenderá o processo e a contagem do prazo prescricional. Se ele não comparecer em 15 dias, se o réu citado por edital não comparecer em 15 dias, porque se ele não compareceu, a gente não sabe
se ele foi ou não informado que há um processo contra ele. Não é ou não? Então, se ele foi citado por edital e não compareceu, findo o prazo de 15 dias, então, o que é que deve fazer o juiz? Ele vai suspender o processo e o prazo prescricional. Tranquilo, pessoal? Ok. Qual é o artigo dessa regra, professor? Ok, deixa eu achar aqui para você, que eu estou tentando procurar aqui no meu código e eu não consigo ver nada, estou ceguinho. Professor, enquanto o senhor procura aí, eu tenho uma dúvida. Não, Nesse caso, já que se trata de um processo penal, já que o juiz suspende, nesse caso, suspende o processo e o prazo prescricional, ele emite certo. algum mandado de prisão para, se ele for encontrado, para reiniciar o processo? Exatamente, exatamente. No artigo em que diz 366. suspenderá o prazo prescricional, diz que também que ele poderá expedir já o mandado de prisão preventiva. O mandado de prisão preventiva. Professor. 366, né? Por favor, leia aí. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312. Muito bem. Então, está aqui no 366 essa informação de que, se ele não comparecer, vai suspender o processo e o prazo prescricional. Estou realmente ceguinho aqui, velho. Não consigo ler nada. Mas tá bom. Bora continuar. Vamos continuar. Onde nós paramos? No 396, não foi? Vamos para o 396A. Alguém pode ler? A. Eu vou ler. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Parágrafo 1º. A exceção será processada em apartado nos termos do artigo 95 a 112 deste Código. Parágrafo 2º. Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Isso. Muito bem. Então, há muita informação importante nesse artigo 396A. Há muita informação. A primeira informação é que esta é a oportunidade da defesa de oferecer preliminares. O que seriam essas preliminares, né? Então, 396A. A gente tem que ir selecionando aí, sublinhando para a gente poder identificar as questões posteriormente. 396A diz o seguinte: na resposta à acusação, o acusado poderá arguir preliminares. Anota aí o que são as preliminares no processo penal. Preliminar é arguir nulidade. Então, esse é o momento de arguir nulidades. Em segundo lugar, é para arguir exceções. Exceção é uma preliminar. Tanto que no parágrafo 1º ele diz que as exceções serão processadas em apartado.
Em apartado significa separadamente. Eu faço uma petição de juntada da resposta à acusação e uma petição de juntada da exceção que eu vou opor. Então, em primeiro lugar, nulidades. A gente teve uma aula sobre nulidades absolutas e relativas, sim ou não? Sim. Sim? Sim. E agora a gente está falando da preliminar também, as exceções. E, em terceiro lugar, as questões extintivas, causas extintivas da punibilidade. Meus amigos, você poderia estar perguntando, Martô, mas que exceções são estas? São as exceções do artigo 95. Alguém poderia abrir o artigo 95 e ler para a gente o artigo 95? Artigo 95. Poderão ser opostas as exceções de... Então, vamos lá. Vamos aprender cada uma das 5 exceções relacionadas aí. Qual é a primeira? Inciso 1º, suspeição. Suspeição significa que eu vou dizer ao juiz, meritíssimo, o senhor não pode julgar esse caso aqui porque o senhor odeia o réu ou ama o réu, ou seja, tem algum motivo passional que o envolve com o réu, razão pela qual o senhor não deveria julgar essa matéria. Vai adiante. Segundo, incompetência do juiz. Incompetência do juízo. Incompetência, ou seja, é a hora de dizer, meritíssimo, o senhor não é competente para julgar essa matéria. E a gente sabe que os critérios de competência são 7. São 7 os critérios de competência. Quais são os critérios de competência? Em razão da matéria, em razão do lugar, em razão da pessoa, competência definida por distribuição, competência definida por prevenção, por conexão e continência. Vocês estudaram competência em processo penal 1, sim ou não? Sim. Sim, então, 7 critérios para fixação da competência. Eu preciso conhecer esses critérios para poder dizer, meritíssimo, o senhor não é competente. E se eu disser que ele não é competente, o momento de arguir a incompetência do juízo é agora na resposta à acusação. O que mais, meu amigo? O que mais a gente tem aí no artigo 95 do Código de Processo Penal? Inciso 3º, litispendência. Litispendência. O que é que significa litispendência? Significa dizer que essa mesma causa de pedir, esse mesmo fato está sendo objeto de processo em outra vara, ou mesmo naquela mesma vara, mas em outro processo. Litispendência significa que a lide está pendente de julgamento. Esta mesma lide. Não faz sentido abrir outro processo para discutir a mesma coisa. O que mais? Inciso 4º, ilegitimidade da parte. Ilegitimidade da parte. Trata-se de crime de ação penal pública e o ofendido apresentou queixa-crime. Ele não é parte legítima para fazer desse modo. Ou crime de ação penal privada e o Ministério Público ofereceu denúncia. O Ministério Público não tem legitimidade para oferecer a denúncia, então o juiz deveria ter reconhecido isso. Não reconheceu, mas agora que eu tenho a oportunidade de falar, então eu poderei falar. E, finalmente, 5º e último, coisa julgada. Coisa julgada, ou seja, essa mesma causa de pedir já foi objeto de um outro processo que chegou a seu fim, teve sentença transitada em julgado. Significa que há coisa julgada e não há mais o que discutir. Então, o momento de opor exceções, as 5 exceções elencadas no artigo 95, mais uma outra exceção, que é a exceção de impedimento, esse é o momento. Só para vocês anotarem aí e não esquecerem, as causas de suspeição estão lá no artigo 254 e as causas de impedimento no artigo 252. Suspeição no artigo 254, impedimento no artigo 252. Agora, preliminares. Preliminares são nulidades. Preliminares são, em segundo lugar, exceções que vão ser opostas. E há uma terceira forma de preliminares, que são as causas extintivas da punibilidade. Onde estão as causas extintivas da punibilidade? No artigo 107 do Código Penal. Artigo 107 do Código Penal. Abre lá para a gente dar uma olhada. Quem pode ler para a gente o artigo 107 do Código Penal?
Artigo 107. Extinção de punibilidade. Extingue-se a punibilidade. Inciso 1º, pela morte do agente. 2º, pela anistia, graça ou indulto. 3º, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Então, não vamos avançar rápido assim, não, para a gente entender tudinho. Em primeiro lugar, extingue-se a punibilidade pela morte do agente. O cara morreu, não tem mais que manter um processo contra ele. O cara bateu as botas, meu amigo. Então, não tem que mais ter um processo contra ele. Em segundo lugar, extingue-se a punibilidade pela anistia, que é lei federal que isenta de responsabilidade criminal um grupo de pessoas, isso é anistia. Graça ou indulto, que é ato do presidente da República. Graça sobre um indivíduo, indulto sobre uma coletividade de indivíduos. Então, a anistia, graça ou indulto significa que, ainda que as pessoas tenham cometido um crime, elas não vão ser punidas. Quer seja porque o Congresso Nacional decidiu não punir, é o que aconteceu nos crimes ocorridos durante a ditadura. O Congresso Nacional fez uma lei da anistia. A lei da anistia significa que ninguém mais pode ser processado, ainda que de fato tenham cometido crimes durante a ditadura militar. Todos os anos, os presidentes da República publicam indultos que beneficiam uma quantidade enorme de pessoas que saem da cadeia. E a graça é esse perdão dado a uma pessoa específica, poder que o presidente da República possui. Depois, o inciso 3º fala da abolitio criminis. Abolitio criminis. A lei nova que surgiu deixa de considerar a conduta como criminosa. Então, acontece a abolitio criminis. Se houve abolitio criminis, não há mais que se falar de punição. O que é mais importante é o inciso 4º, que eu vou ouvir com vocês agora. Leia aí, colega. O inciso 4º. Pela prescrição, decadência ou perempção. Prescrição, decadência ou perempção. Quem na nossa turma sofreu para entender a diferença entre prescrição e decadência no processo civil? Alguém? Eu. Foi fácil entender a diferença entre prescrição e decadência no processo civil? Até hoje eu sofro isso aí, professor. Até hoje sofre. Pois preste atenção agora que decadência e prescrição no processo penal é mangaba, mangaba, mangaba. Ninguém sofre para entender a diferença entre prescrição e decadência no processo penal. Eu vou lhe explicar agora e em 5 minutos você vai aprender a diferença entre prescrição e decadência para o resto da vida. Preste atenção. Quando alguém comete um crime, isto dá o direito do Estado de punir esse criminoso. Uma pessoa cometeu um crime, então, nesse exato momento, o Estado está investido do que nós vamos chamar de jus puniendi, o direito de punir. Só que o Estado tem um prazo para exercer esse jus puniendi. A única exceção são os crimes imprescritíveis, mas 99,9% dos crimes têm prazo prescricional. Então, se o Estado não punir o agente no prazo definido no artigo 109 do Código Penal, o crime prescreve. O que é prescrição no direito penal é a perda do Estado do seu jus puniendi, do seu direito de punir, por inação do Estado. Ou seja, o Estado podia punir, mas porque ele não agiu no prazo fixado no artigo 109, ele perdeu. Aconteceu a prescrição. Quem prescreve é o crime. O crime prescreveu. Significa dizer que o Estado perdeu o direito de punir. Por exemplo, o crime de homicídio prescreve em 20 anos. Se eu matar Maria hoje, e me ocultar por 20 anos, e no outro dia disser eu matei Maria, ninguém pode fazer nada por mim, contra mim. Porque se ninguém souber que fui eu, não foi movida uma ação penal. Se não foi movida a ação penal, não houve interrupção do prazo prescricional. Sem interrupção do prazo prescricional, se eu aparecer 20 anos depois, eu matei Maria, ninguém poderá fazer nada, porque o crime prescreveu. Ou seja, o Estado não pode mais me punir. A prescrição, como diz o artigo 107, o caput do artigo 107, é causa extintiva da punibilidade, extintiva do direito de punir. O Estado não pode punir. Então,
Contra quem ocorre a prescrição? Contra o Estado. E a decadência, Martô? O que é a decadência? A decadência é a perda do ofendido do direito de ação. O que é o direito de ação? É o direito de provocar o Estado para processar alguém. Eu tenho o direito, se eu fui ofendido, eu tenho o direito de buscar o Estado para que ele processe aquele que me ofendeu. Se o crime é de ação penal privada, então eu tenho esse direito. A decadência é de 6 meses. Eu tenho 6 meses de prazo para procurar alguém, o meu advogado, para oferecer queixa-crime. Se o crime é, por exemplo, de calúnia, de difamação, de injúria, de dano, todos esses são crimes de ação penal privada. Então, eu tenho 6 meses. Onde é que está estabelecido esses 6 meses, Martô, que vão falar para nós da decadência? Está aqui, meu amigo, logo no iniciozinho do Código de Processo Penal, a decadência está prevista no artigo 38 do CPP. Artigo 38, prazo decadencial. Então, por que a decadência? A decadência é a perda do ofendido do direito dele agir, do direito de ação do ofendido. Beleza? Prescrição é quando o Estado perde o direito de punir. Decadência é quando a vítima, o ofendido, por não ter agido, perde o direito de provocar o Estado para que esse venha a punir. Não é simples? Sim ou não? Sim. Não é tranquilo? Tranquilo. Prescrição é o Estado. Decadência é o ofendido. É o direito do ofendido que desaparece aqui, porque ele dormiu no ponto. Ele sabe quem é o cara, mas mesmo sabendo quem é o cara que o ofendeu, ele passou 6 meses em inação. Em inação. Alguém quer ler o artigo 38? Alguém quer ler o artigo 38 do Código Penal? Do Código de Processo Penal? Espera aí. Só um momento. Aqui, ó. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou representante legal decairá do direito de queixa ou de representação, se não houver dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou no caso do artigo 29, Isso. o prazo decadencial começa a contar quando ele sabe quem foi o autor do crime. Se eu já sei quem foi o autor do crime, começa a contar o prazo de 6 meses. Muito bem, pessoal. Vamos continuar. 396A. Agora, entendemos isso, né? Entendemos na leitura do 396 que as preliminares. Alegar tudo o que interesse à sua defesa. O que é que interessa a defesa? Todas as teses de defesa é a hora de apresentar na resposta à acusação. Oferecer documentos. Então, eu quero juntar documentos. Eu posso colocar como anexos da resposta à acusação. Justificações. Eu posso trazer explicações porque o documento não compareceu, porque isso aconteceu, aquilo. Especificar provas pretendidas. Eu posso dizer, eu gostaria que houvesse uma perícia grafoscópica, ou eu gostaria que houvesse uma perícia traumatológica para verificar que aquilo que foi dito não é verdade. É a hora de especificar diligências pretendidas e arrolar testemunhas. Presta atenção, pessoal. O momento da acusação arrolar testemunhas é na denúncia ou queixa-crime. Então, quando a acusação faz a denúncia ou queixa-crime, é a oportunidade dela de arrolar testemunhas. A defesa arrola testemunhas na resposta à acusação, colocando o nome e o endereço, pelo menos, dessa pessoa, né? Então, arrolar testemunhas e especificar o desejo de vê-las ouvidas na audiência de instrução e julgamento. Agora, uma das coisas mais bonitas, pessoal, desse capítulo que nós estamos estudando é um artigo 397. O artigo 397 do CPP, porque o artigo 397 é praticamente uma revisão de teoria do crime. O 397 é praticamente uma revisão da teoria do crime. Pode ler aí agora o 397? Vai, Gabi. Oi. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos
deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Para um pouquinho. Inciso... Então, o que é Tá. que acontece? O réu apresentou resposta à acusação. E nessa resposta à acusação, ele deu uma série de argumentos e provas que mostram a sua inocência. Então, não há mais necessidade de continuar o processo, porque o juiz já está convencido da inocência do réu. Se o juiz está convencido da inocência do réu, é o caso do juiz absolvê-lo sumariamente. Quando é que o juiz absolverá sumariamente? Antes de você ler, antes de você continuar lendo, eu quero lembrar que o conceito analítico de crime diz que crime é fato típico, fato ilícito ou antijurídico praticado por agente culpável. Esses três elementos da teoria analítica do crime vão aparecer agora no 397. Observem como eles aparecem aí. Inciso 1. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. O que é causa excludente de ilicitude? Quem lembra? Legítima defesa, estado de necessidade. Exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal, as quatro causas extintivas da ilicitude que estão lá previstas no artigo 23 do Código Penal. Muito bem. Continue lendo, colega. Inciso 2. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Então, quais seriam as causas excludentes da culpabilidade? Quem lembra? Essa é mais difícil, né? Mas está lá na teoria do crime também. A gente pode dizer que a culpabilidade ela é composta por três elementos. O primeiro elemento é a imputabilidade. O segundo elemento é a potencial consciência da ilicitude. E o terceiro elemento é a exigibilidade de conduta diversa. A exigibilidade de conduta diversa poderá ser excluída em duas hipóteses. Na obediência hierárquica, na obediência à ordem hierárquica não manifestamente ilegal e na coação moral irresistível. Nessas duas situações, exclui-se a exigibilidade de conduta diversa. Potencial consciência da ilicitude é o caso do erro de proibição invencível. O cara não sabia que aquilo era crime e, por isso, de jeito nem tinha como saber que aquilo era crime, por isso praticou a conduta de boa-fé. Isso faltava a esse indivíduo, portanto, potencial consciência da ilicitude. Mas o artigo diz que a inimputabilidade não impede que o processo continue. O juiz não deve absolver sumariamente o réu se ficar provado que ele é inimputável. Por que será? A inimputabilidade não leva à absolvição sumária porque, mesmo inimputável, ele não receberá pena, mas ele pode receber sanção penal. Se ficar provado que foi ele que praticou a conduta, ele pode receber uma medida de segurança. Mas como ele vai receber uma medida de segurança se ele não teve a oportunidade de apresentar provas de sua inocência? Então, o processo tem que continuar para que vejamos que, se ele for realmente o autor, ele receba aquilo que nós tecnicamente chamamos de absolvição imprópria. Absolvição imprópria é a absolvição que fixa medida de segurança. Deu para entender? Ele será absolvido sumariamente, em primeiro lugar, se houver manifesta prova de excludente de ilicitude. Em segundo lugar, manifesta prova de excludente de culpabilidade, exceto inimputabilidade. Em terceiro lugar, diga lá, minha amiga. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime. A tipicidade da conduta, sim ou não? O que é que significa dizer que o fato narrado não é crime? É a tipicidade da conduta. Então, se a conduta é atípica, então o juiz absolverá o réu. E, em quarto lugar, extinta a punibilidade do agente. A gente já estudou a extinção da punibilidade, aquelas circunstâncias elencadas no artigo 107 do Código Penal. Muito bem. Então, nestas hipóteses, o juiz absolverá sumariamente o réu. Se ele não absolver sumariamente o réu, então nada disso estava presente, nada disso estava diante dele, o que deverá ele fazer? Ele vai convocar a audiência de instrução e julgamento. Ele vai convocar
audiência de instrução e julgamento. Leia aí o 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Aí, parágrafo 1º. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. Certo? Parágrafo 2º. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Muito bem. Então, eu queria que vocês anotassem aí quais são as duas diferenças entre o procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumário. Quais são as duas diferenças entre o procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumário? A primeira diferença é que o número de testemunhas que podem ser arroladas no procedimento comum ordinário são 8 testemunhas. Esse é o número máximo de testemunhas que podem ser arroladas. 8. No procedimento comum sumário, apenas 5. Essa é a primeira diferença. Procedimento comum ordinário, no máximo 8. Está aqui no artigo 401 do Código de Processo Penal. Então, ordinário, 8. Sumário, 5. Segunda diferença, senhores. Segunda diferença. O prazo entre o momento em que o juiz recebe a resposta à acusação e a audiência de instrução e julgamento, no procedimento ordinário, é de 60 dias e no procedimento sumário, de 30 dias. O prazo entre o recebimento da resposta à acusação e a data em que será marcada a audiência de instrução e julgamento é de, no máximo, 60 dias no rito ordinário. No rito sumário, 30 dias. Ok? Deu para anotar as duas diferenças entre o procedimento comum ordinário e sumário? Crendo que anotamos, vamos à última parte da aula de hoje. Talvez a parte mais importante da aula de hoje é o que acontece na audiência de instrução e julgamento. O que acontece? A gente sabe se o cara é um bom advogado pela postura que ele assume, a postura que ele toma durante uma audiência de instrução e julgamento. Tudo quanto acontece na audiência de instrução e julgamento está dito aqui no artigo 400 do Código de Processo Penal. Vamos ler o artigo 400? Artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Então, em primeiro lugar, o que foi? A oitiva do ofendido. Do ofendido. A oitiva do ofendido vem o quê? A inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem. Então, primeiro se ouve as testemunhas de acusação e interroga primeiro o Ministério Público, depois o advogado de defesa, e se o juiz quiser fazer perguntas, poderá. Depois de ouvidas as testemunhas de acusação, serão ouvidas as testemunhas de defesa. E na hora de interrogar as testemunhas de defesa, primeiro pergunta o advogado, depois pergunta o Ministério Público ou o advogado da parte contrária, no caso de ação privada, e, por fim, o juiz poderá fazer perguntas. Porém, esta ordem está dito aqui que ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código. Exatamente. Bora dar uma olhada no que é que tem no 222? Cadê? Só um minutinho. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória. Então, esse caso aí, se a testemunha mora fora e ele vai ser ouvido e vai se juntar depois à carta precatória, então esquece esse cara. Seja ele testemunha de acusação, seja ele de defesa, o testemunho vai chegar depois. Deu para compreender? Sim. Ok? Então, vamos continuar lá a leitura do 400.
Só um minuto, deixa eu voltar aqui. Tranquilo, tranquilo. 300. 400. Bem como os esclarecimentos dos peritos. Então, se você quiser ouvir os peritos, tem que intimá-los, tem que pedir a presença do perito com pelo menos 15 dias de antecedência e dizer as perguntas que você fará ao perito. Então, o perito pode ser ouvido, mas tem que ser com 15 dias de antecedência. Vai. As acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas. O que é acariação? Sim. Pode me ajudar? É checar, né? Se uma pessoa diz uma coisa e a outra... A cariação é quando uma testemunha ela está mentindo sobre o fato e aí outra testemunha vem contra o fato totalmente diferente. Aí o juiz ele tem a opção de fazer a cariação, de que é colocar as duas testemunhas, uma na frente da outra, para ver quem está falando a verdade. Isso mesmo. A acariação, eu aprendi isso pensando cara a cara. A acariação é significado cara a cara. Todo mundo já fez o seu depoimento, mas há depoimentos importantes que estão contraditórios. Um está dizendo uma coisa, o outro está dizendo outra. Quem está falando a verdade? O juiz não sabe quem é que está falando a verdade. Então, o juiz promoverá a acariação. A acariação é um dos meios de prova elencados naquele grande capítulo sobre provas, que vai do artigo 150 ao artigo 250 do Código de Processo Penal. Uma das formas de provas é a acariação. Outra prova, outro meio de prova é o reconhecimento de pessoas e coisas. Quando a gente já viu isso muito em filme, né? Coloca pessoas parecidas assim e pede para a vítima identificar quem foi aquele que praticou a conduta contra ela e tal. É assim, é reconhecimento de pessoas ou coisas. Continua. Interrogando-se em seguida o acusado. Minha amiga, você notou que o último ato probatório é a oitiva do acusado, o interrogatório do acusado. Sabe por quê? Anota isso aí. O último ato do processo, do procedimento probatório, o último ato da fase probatória, ou seja, da fase de coleta de provas, é o interrogatório do acusado. E qual a razão para o último momento ser um interrogatório do acusado? É para que ele possa se autodefender. A autodefesa. Ele precisa ouvir tudo o que todo mundo disse contra ele, para que agora ele tome a palavra e diga: o que Dona Zefinha disse é mentira, o que seu Francisco disse é mentira, por causa disso, disso, disso. Então ele ouviu a vítima, ele ouviu todas as testemunhas que falaram sobre ele ouviu os peritos, ele ouviu tudo. E agora, o último momento é ele falar. Então, o interrogatório do acusado, então, nesse momento, ele terá a oportunidade de refutar tudo quanto foi argumentado em seu desfavor. Esse é o último ato da fase de coleta de provas. Seguindo-se a isso, a fase de debates, também chamada de alegações finais orais. Parágrafo 1º. As provas serão produzidas numa só Professor, audiência. licença. Pois não? Em relação ao interrogatório do acusado, ele tem o direito de ouvir as testemunhas, mesmo que sejam testemunhas de acusação, porque isso daí não vai acabar me constrangendo as testemunhas lá na hora da audiência. Isso foi bom você levantar essa questão. É possível pedir ao juiz que o réu se ausente naquele momento. Isso é possível requerer ao juiz. Sim. A argumentação seria essa, de que alguém está intimidado por causa da presença do réu. E o juiz pode acatar, retirar o réu do recinto. Agora, o seu advogado continuará presente. Jamais o advogado pode ser retirado do recinto, mas o réu, eventualmente, pode. Mas o normal é que ele escute. Tem que ter um argumento forte para convencer o juiz para retirar o réu. Está compreendendo? Porque é parte do direito dele ouvir para poder desdizer o que foi dito contra ele em seguida. Compreendeu? Mas é possível, sim, pedir o afastamento do réu. Parágrafo 1º.
As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Então, porque às vezes as partes querem ouvir mais gente, então o juiz já está convencido, já ouviu. Aquelas pessoas que foram ouvidas ali foram suficientes, então ele pode indeferir pedido para ouvir mais gente. Então, mas as provas serão coletadas em uma só audiência. Às vezes não dá tempo. Então, a gente faz uma audiência, mais primeira assentada, segunda assentada, terceira assentada, mas é uma audiência só. Mas é porque são 8 testemunhas de acusação, 8 testemunhas de defesa e tal, muito longo. E aí o juiz pode separar em assentadas, mas é uma só audiência. Continua. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Comentei já sobre isso. Vai. Artigo 401. Na instrução, poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Já comentei isso. Parágrafo 1º. Nesse número, não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas. Testemunha que não presta compromisso é chamada de informante. A esposa do réu, os filhos do réu. Claro, eles não podem assumir o compromisso de dizer toda a verdade. Não, mas eles também não são considerados testemunhas, são informantes. E o que é testemunha referida? Testemunha referida é aquela testemunha que durante a audiência foi mencionada. Por exemplo, Dona Zefinha disse: eu estava lá, eu vi tudo o que aconteceu, estava eu e Dona Clotilde lá naquela hora e naquele lugar. Dona Clotilde não está arrolada, nem pela acusação, nem pela defesa. O juiz pode entender que é importante ouvir Dona Clotilde. Ou a parte pode dizer: meritíssimo, requeiro a intimação de Dona Clotilde para ser ouvida na próxima assentada. E aí o juiz entender que é relevante, então deferirá essa... Mas se o cara já tiver arrolado 8, ela não conta, vai ser a nona, sem problema nenhum. Porque não tinha como esse cara saber antes da importância de ouvir Dona Clotilde. Ela foi referida durante a audiência. Por isso, ela poderá ser intimada como um número a mais do que as que já foram ouvidas. Continua. Parágrafo 2º. A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no artigo 209 deste Código. Poderá desistir por quê? Porque a testemunha dele, fui eu que requeri a sua intimação. Se eu sentir que não há mais necessidade daquela pessoa depor, mesmo ela presente, eu posso dizer: meritíssimo, quero dispensar fulano de tal para que ela não seja ouvida. Tudo bem, isso pode acontecer. Quer ler o artigo 9, que é a referência? 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes. Okay. Parágrafo 1º. Fala. Leio todo? Leia. Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem. Parágrafo 2º. Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse a decisão da causa. Pronto. Beleza. Então vamos voltar lá para o que você estava lendo antes. Artigo 403 agora é? Só um minuto. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, e a seguir o acusado, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Ou seja, durante a ouvida das testemunhas ou de alguém lá, disse: inclusive a arma do crime foi enterrada no quintal do vizinho tal. Ora, pode ser interessante, deve ser interessante, que se requeira a localização dessa arma e que essa arma seja trazida para ser periciada e colocada nos autos. Então, isso surgiu então é possível uma diligência que surgiu por causa de uma informação que não se tinha antes e que se obteve naquele momento. Continua.
Artigo 403. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir sentença. Muito bem, então as alegações finais previstas pelo Código de Processo Penal são alegações finais orais, 20 minutos, prorrogados por mais 10 minutos. Primeiro fala a acusação, depois fala a defesa, pelos mesmos 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Se houver um assistente de acusação, esse assistente terá 10 minutos para falar, aumentando em 10 minutos também o prazo da defesa. Continue, querido. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Ou seja, 30 Parágrafo, minutos para cada um dos réus. Continue. parágrafo 2º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Certo. Aquilo que eu já tinha explicado. Parágrafo 3º. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias, sucessivamente, para a apresentação de memoriais. Nesse Então, agora caso, eu tenho será... alegações finais por memoriais, ou seja, alegações finais por escrito. O prazo Nesse caso, 5 dias. Vai. terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Meus amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A regra no Brasil é que as alegações finais sejam por memoriais. Muito embora a regra no Código de Processo Penal é que as alegações finais sejam orais. Mas por que elas não são orais? Porque esse momento das alegações finais é muito importante. Se o Ministério Público esquecer de algo, complica todo o processo. Então, o próprio Ministério Público prefere fazer as alegações finais por escrito. A defesa também. Eu, por exemplo, depois de uma audiência desgastante e cansativa, eu prefiro ir para o meu escritório, aguardar que o Ministério Público protocole a sua resposta, a sua alegações finais por memoriais. Eu vou ser intimado dessas alegações finais, vou receber e no meu escritório eu vou redigir as minhas alegações finais. É melhor para o Ministério Público, é melhor para a defesa e é melhor para o juiz. Porque se as alegações finais forem orais, segundo o Código, o juiz, imediatamente depois, prolata a sentença. Agora, se for por memoriais, o juiz pode redigir a sentença com prazo de 10 dias. Agora, preste atenção como é que conta o prazo das alegações finais. O texto diz que o prazo é de 5 dias, mas os 5 dias são 5 dias sucessivos. Ou seja, acabou a audiência de instrução e julgamento, o juiz intima o Ministério Público para apresentar alegações finais por memoriais. Intimado, o Ministério Público tem 5 dias. O Ministério Público deposita as alegações finais por memoriais. A defesa vai ser intimada de que o Ministério Público já entregou as alegações finais e começa a correr o prazo para que ela mesma entregue as alegações finais. Entregue as alegações finais da defesa, aí começa a contar os 10 dias para o juiz prolatar a sentença. Está claro isso? Então, primeiro vai ao Ministério Público, né? Se houver. Aí depois 5 dias, depois mais 5 para a defesa. Exato. Depois mais 10 para o juiz prolatar a sentença. Porque tem que falar a acusação, né? Ou o Ministério Público ou o advogado do ofendido, né? Se for uma ação penal privada. Né? Se tiver mais de um réu e cada um tiver um advogado diferente, vai ser a defesa de cada um, 5 dias para cada um. Na verdade, se tiver mais de um réu, o Ministério Público precisa fazer um memorial para cada um dos réus. E aí, cada um dos advogados vai ser intimado, porque existe uma individualização da pena. Então, não tem uma acusação que vale para todo mundo, não. Os memoriais serão individuais para cada réu. Lembra que lá nas alegações finais orais, para cada réu eram 30 minutos? Aqui também, escrito para cada réu, é um memorial diferente. Certo. Artigo 404. Ordenado diligência considerada imprescindível, de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais.
Continue. Parágrafo único. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 dias, suas alegações finais por memorial e, no prazo de 10 dias, o juiz proferirá a sentença. Então, anota aí. Há 3 hipóteses que justificam alegações finais por memoriais. Há 3 hipóteses. A primeira hipótese é se o caso for complexo. A segunda hipótese é que haja muitos réus. A terceira hipótese é que o juiz deferiu o pedido de diligências a acontecer depois da audiência de instrução e julgamento. É exatamente sobre isso que fala o artigo 404. Nessas 3 hipóteses, você tem alegações finais por memoriais. Se são muitos os réus, se é complexo o caso, ou se o juiz deferiu a produção de diligências posteriores. Ok. Artigo 405. Do ocorrido em audiência, será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Muito Parágrafo bem. 1º. Isso é a ata da audiência, né? A ata da audiência. Vai, continua. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. Hoje é muito comum, aqui nas varas do Recife, todas elas têm equipamento de filmagem e gravação dos depoimentos. É isso que quer dizer aí. Muito bem. Continua. Parágrafo 2º. No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição. Então, o que acontece é que o CD fica nos autos. Então, na hora que você chega lá, você leva um pendrive e aí o cara pega o CD que está nos autos e copia o arquivo para você e você leva para casa. E esse arquivo vai ter a imagem e som dos depoimentos que foram colhidos ali. Entendeu? Porque o CD com a gravação fica nos autos, junto com, como se fosse um documento dos autos. Agora é o capítulo 2º, que é Não, Tribunal minha do amiga, Júri. aí é o Tribunal do Júri. Aí a gente tem outra aula. Na verdade, na próxima aula eu vou falar sobre o procedimento comum sumaríssimo, que tem uma série de coisas diferentes aqui. Quero agradecer a companhia de todo mundo. E se houver dúvidas sobre o que a gente conversou, mandem pelo WhatsApp, pelo nosso grupo no WhatsApp, eu esclarecerei lá. E desejo a todos um bom final de semana. Descansem. Eu quero pedir mais uma vez desculpas, porque a gente não conseguiu usar o YouTube, mas tudo bem, é da vida. Tá joia? Um abraço, pessoal. Obrigado, Alexandre. Até mais. Essa oportunidade é até melhor, né? A gente interage e depois a gravação vai pro de qualquer maneira, né? Na verdade. Ok.